Olá, povo abençoado, graça e paz. Pastor Alberto aqui mais uma vez, e é um prazer muito grande estar novamente com vocês. Como eu disse ontem, congregar com vocês, compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo, dividir isso com vocês para mim é um privilégio. Estamos na nossa jornada de santificação, estamos no 14º dia, e estamos falando sobre os pecados de palavra. Eu disse aqui nos outros vídeos que esse é um tema importantíssimo. E cito, volto a citar aqui o texto de Provérbios 18 e 21, que baseia nossa ideia, nossa reflexão, e diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a utiliza bem comerá do seu fruto. Se você viu os outros vídeos com esse tema, a purificação das nossas palavras, certamente você já está entendendo a importância que tem termos a sabedoria no bom uso das palavras. Porque as palavras, se bem a utilizarmos, colheremos para nós bênçãos. Deus é quem diz isso, porque ele inspirou o escritor aqui para nos dizer isso, que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza come do seu fruto. Então você certamente é alguém que, como eu, deseja ser bem-aventurado, ser bem-sucedido, viver a bênção de Deus nessa terra, nesse tempo, nessa dispensação. Então, pense bem em como você tem utilizado as suas palavras, porque as suas palavras são como sementes que vão gerar um futuro. Talvez esse futuro seja um futuro bem próximo. Deus o sabe. Quero citar na nossa reunião de hoje, antes de citar esse texto, eu quero ser bem específico aqui em frisar novamente a importância de cada um de nós que está nessa jornada, de fazer as suas devocionais, de separar esse tempo com Deus e de fazer essa reflexão sobre o que é ministrado aqui, confessando os seus pecados a Deus, porque Deus está nos limpando e nós precisamos dizer a Deus, especificamente: Senhor, eu reconheço esse erro na minha vida, eu reconheço esse pecado na minha vida, e peço humildemente que o Senhor me purifique dele. E Deus assim o fará, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, e nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a iniquidade. É fato, é o que Deus diz, e o que Deus diz não volta atrás. O texto bíblico que eu quero citar hoje é Efésios 4, 29, que também foi citado nos outros vídeos, mas eu considero esse um texto bíblico muito importante para as nossas reflexões. Está escrito assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, apenas a que for boa para edificação, que transmita graça aos que a ouvem. Então, precisamos medir as nossas palavras para saber o que está saindo da nossa boca. Não se deve sair da nossa boca a palavra torpe, apenas a que for boa, que favoreça a edificação e que transmita a graça. Por que isso? Porque todas as palavras, como eu disse nos outros vídeos, elas carregam um espírito, e esse espírito é uma força. É uma força. Falei no vídeo de ontem, é bom a gente lembrar, para a gente linkar os nossos pensamentos aqui, que as nossas palavras, elas não podem desassociar dos nossos pensamentos e das nossas crenças. Então, tudo que falamos, de alguma forma, vai refletir aquilo que está dentro de nós, crenças e pensamentos. Lemos o texto bíblico que está escrito também, que a boca fala do que o coração está cheio. Você pode rever isso no vídeo de ontem, tá?
Então, aquilo que falamos geralmente é algo que já foi pensado em nós, mesmo que não seja ainda uma ideia ou um pensamento enraizado, ainda assim é um pensamento que está lá dentro. E que quanto mais nós falamos, mais ele toma força dentro de nós. Assim são construídas as fortalezas. Então, qual é o espírito que carrega e que nos estimula a falar palavras torpes? Eu diria que é um espírito de depravação. Esse espírito de depravação, ele nos provoca, nos estimula a abrirmos as nossas bocas para falarmos obscenidades, falarmos coisas desagradáveis a Deus, gírias, como foi dito, palavras de depreciação, palavras que ferem a ética, os bons costumes. Todas essas coisas que hoje nós vemos tão comumente, eu às vezes fico admirado quando eu navego pelas redes sociais e vejo, principalmente as mulheres, que houve uma mudança muito grande no falar das mulheres. As mulheres antigamente eram mais recatadas em falar, os homens sempre foram um pouco depravados, mas as mulheres até então eram um pouco recatadas, bem recatadas na verdade. Hoje você vê o linguajar das mulheres está equiparado ao dos homens. O que elas falam de depravação, o que elas falam nas suas conversas, às vezes nos envergonham. Envergonham pessoas que estão ao seu lado, porque elas falam abertamente sobre situações particulares, íntimas, falam sobre coisas que nem deveriam fazer, mas que fazem e fazem questão de falar. É tanta perdição nas palavras que a gente às vezes fica chocado em como esse mundo está caminhando. Então, essas palavras obscenas, essas palavras torpes, essas palavras inapropriadas, obscenas, gírias, palavrões, elas são estimuladas por esse espírito de depravação. Por quê? Porque quando observamos alguém que age assim nas suas palavras, o resultado que a gente tem dela, ou a observação que a gente tem dela, é que essa pessoa é uma pessoa depravada, porque ela não respeita os limites que são limites éticos, de bom comportamento, de pureza. Então, é estimulado pelo espírito de depravação. Outro texto bíblico, vamos lá. Colossenses 3:9. Está escrito assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Paulo, falando à igreja de Colossos agora, ele vai dar essa orientação para não mentirmos uns aos outros, porque nós já despimos do velho homem. Então, a prática da mentira é uma prática comum ao velho homem. E por que essa é uma prática comum? Porque através da mentira, muitas das vezes, algumas pessoas escapam temporariamente de alguma situação difícil, de alguma situação embaraçosa. Então, o meio mais rápido para se livrar daquela situação é a mentira. Mas, como diz o ditado, a mentira tem perna curta. E tudo aquilo que está em oculto vai um dia ser revelado, diz a palavra de Deus. Então, a mentira ela não prevalece. Ela aparentemente defende alguém durante um tempo, mas no fim da história, essa pessoa acaba ficando mais enrolada ainda, porque se ela tinha cometido um erro e através da mentira ela se livrou temporariamente daquela situação, quando essa verdade for exposta, além de ser esclarecido o seu erro, ser exposto o seu erro, ainda vai ser exposto uma falha de caráter. Por quê?
entrou a mentira, acrescentou a mentira. Então, se tinha um erro, agora tem 2 erros. E o segundo estágio foi pior do que o primeiro. É isso que Satanás faz nas vidas das pessoas. Então, esse espírito é um espírito de mentira, que estimula também as pessoas a mentirem, a falarem mentira, a viver, às vezes, de uma forma mentirosa, ostentando uma aparência que não é a verdade dos fatos, que não é o ser dela, que não é quem ela é. Jesus veio nos livrar da mentira, veio nos livrar dessa escravidão, dessa prisão, porque a mentira é uma prisão. Deus, através de Jesus, veio nos livrar. Então reconheça quando você mente, confessa a Deus e receba de Deus o perdão para isso. Porque, como eu disse, a mentira é uma prisão que em breve virá. Vai acontecer. Outro texto bíblico, vamos lá. 1 Coríntios 10, 10. E não se queixem, como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. A queixa, né? A murmuração, a reclamação é um outro espírito, o espírito da insatisfação. É o espírito da insatisfação. Quando lemos esse texto e vemos que Deus não se agrada disso, deveríamos imediatamente pensar como tem sido o nosso comportamento diante das coisas que sobrevêm a nós. Será que nós somos reclamadores, queixadores, como está no texto bíblico aqui? Os murmuradores, eles são destruídos, porque, como eu disse, essas palavras de murmuração, de reclamação, de insatisfação, eles são provocados e eles vêm carregados com esse espírito. O que a Bíblia nos orienta? A Bíblia nos orienta a estarmos satisfeitos com aquilo que temos. E se Deus quiser nos acrescentar mais, nós podemos até pedir. E Deus olhará a nossa sinceridade, se aquilo que pedimos é um pedido segundo a sua vontade, e Ele tem prazer em nos atender. Mas o insatisfeito, o murmurador, reclamador, ele carrega consigo, ou seja, ele é influenciado, eu falo sempre de influências, ele é influenciado por esse espírito de insatisfação. E esse espírito, assim como o espírito da mentira, são características de Satanás. Veja bem, nós temos virtudes santas que estão em Jesus, podemos dizer, o fruto do Espírito, são características de Cristo, características positivas, características de luz, características celestiais que devemos adquirir. Por outro lado, Satanás também tem o seu fruto. E esse fruto também vai ser estimulado pelo inferno para que se manifestem em nós. Então, quando nós somos como Cristo, nós glorificamos a Cristo. E quando nós apresentamos esses espíritos que eu estou falando aqui, que são forças, que são talvez virtudes das trevas, nós nos tornamos parecidos com aquele que tem essas virtudes. Eu chamo virtudes, mas não são virtudes, elas são defeitos. Satanás não tem virtudes, Satanás tem defeitos. Mas nós também apresentamos esses defeitos quando permitimos que essas influências malignas elas tenham voz em nós, quando nós obedecemos. Então, esse espírito da murmuração, esse espírito da reclamação, ele é estimulado essas palavras de murmuração, na verdade. Vamos recapitular aqui. Palavras de murmuração, palavras de reclamação, eles são estimuladas pelo espírito da insatisfação. Satanás foi aquele que, lá no céu,
não ficou satisfeito em estar abaixo de Deus. E ele começou ali uma rebelião. Tá? Então, não seja murmurador, não seja reclamador. Tá? Seja alguém que tenha gratidão, que seja agradecido por aquilo que Deus está fazendo, certamente você receberá mais. Vamos lá. Efésios 4:31. Vamos ler agora Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Agora Paulo, falando à igreja de Éfeso, dá essa orientação. Sobre o que nós estamos falando? Eu grifei aqui no texto bíblico a palavra calúnia. Tá? Então, muitas das vezes, nós podemos abrir a nossa boca para caluniar e para difamar. Aí eu pergunto, isso é pecado ou não? Calúnia e difamação são acusações falsas. Calúnia e difamação. Isso também é um crime previsto no Código Penal. Se você fala algo sobre alguém, faz uma acusação sobre alguém, e essa acusação é uma acusação mentirosa, esse é um crime previsto no Código Penal e você pode ser preso por causa disso. E na lei de Deus, isso também é um pecado, e um pecado grave, calúnia e difamação. E qual o espírito que estimula essas palavras em nós? Esse é o espírito da acusação mentirosa, é o espírito da acusação. Quem é o acusador dos servos de Deus? E ele é caluniador, porque ele inventa mentiras sobre nós. O acusador é Satanás. Então essa é uma característica dele. E quando nós caluniamos, quando nós difamamos, difamar é fazer uma má fama sobre alguém. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo estimulados por esse espírito, o espírito da acusação e da mentira. Vamos a outro texto bíblico, 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. Está aqui. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Veja bem, discordar de coisas é uma coisa natural, discordar. Mas quando falamos sobre coisas espirituais, precisamos ter um mesmo parecer. É preciso haver uma convergência. A discordância é uma divergência, mas quando falamos nas coisas espirituais, deve haver uma convergência. Às vezes discordamos, mas não refletimos bem para saber as razões do outro, o porquê do outro, ou se aquele assunto nós temos pleno domínio ou não. Então, quando não temos pleno domínio, conhecimento, podemos discordar. Tudo bem. Mas quando fazemos isso, através de palavras, quando fazemos questão de discordar, e eu cheguei a conhecer pessoas, nesse momento não tem ninguém que eu me lembre que seja alguém que tenha a prática de discordar, mas eu já conheci pessoas assim. Um exemplo bíblico. Jesus está na terra. Os religiosos estão lá, observando Jesus. E eles iam com Jesus, Jesus está ensinando, pregando, eles estavam lá no meio das multidões. E eles não estavam lá ouvindo o que Jesus está dizendo, ouvindo para receber aquilo. Eles estão lá para discordar. Por quê? Porque eles tinham um pensamento, uma visão, e agora Jesus vem apresentar uma visão diferente da deles, e eles discordam. Então, eles eram pessoas que em todas as reuniões que Jesus estava, eles estavam lá para discordar. Não para ouvir, não para aprender, não para receber, mas para discordar. Esse
é um espírito. Esse é um espírito. E esse espírito estava sobre os religiosos lá e está atuando hoje em dia sobre muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, porque tem pessoas que discordam por discordar. Elas não discordam porque estão certo, porque o outro está errado, porque o outro está errado e ela está certa. Elas discordam porque precisam ser oposição. Se você parar para perceber, se você pedir discernimento a Deus, você vai ver claramente que existe um espírito por trás daquilo. É o espírito de divisão. É o espírito de divisão. Você conhece igrejas que se dividem, que já se dividiram. Tem igrejas que são frutos de divisão. Tem igrejas que não conseguem realizar o trabalho de Deus porque estão divididas. E às vezes dividem-se em 1, 2, 3 grupos. Então, a igreja de Corinto, né, a gente tem esse exemplo, era uma igreja cheia dos dons, uma igreja atuante, operante, mas ao mesmo tempo havia criancice nela e havia divisões. Por quê? Porque a Bíblia relata que lá tinha uns que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas. Então eles tinham lá suas divisões e isso atrapalhava a atuação da igreja, e isso atrapalha a atuação da igreja ainda hoje em dia. Por que nós temos hoje tantas denominações? Porque existe um espírito atuando que faz com que discordem, com que haja discordância, divisão. Algumas discordâncias são corretas, mas outras não. Outras são simplesmente discordâncias provocadas por esse espírito que está atuando no nosso tempo, o espírito de divisão. Se você percebe isso em pessoas ou em igrejas, esse é um espírito que precisa ser combatido com oração, com jejum, com consagração, e é o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós fazemos isso, quando nós nos santificamos, Deus começa a abrir os nossos olhos para a gente enxergar coisas tão simples que às vezes a gente não enxergava. Espírito de divisão. Vamos ler agora 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então esse texto aqui, ele nos mostra a figura de um líder correto. E esses líderes corretos, eles lideram bem a igreja e, segundo o escrito, eles são dignos de dupla honra, não de honra, mas de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, ou seja, o líder ali, ele está ensinando, está pregando, está se esmerando. A Bíblia diz que ele é digno de duplicada honra. Não somente de honra, mas de duplicada honra. E o que acontece nos dias atuais? O que acontece nos dias de hoje? Temos muitas pessoas que são críticos de liderança. Você vê, o que você mais vê principalmente é na internet. Porque na internet estão muitos desigrejados. Pessoas que não têm vínculo com igreja nenhuma, com comunidade cristã nenhuma, com nenhuma comunidade de fé, com nenhum grupo de irmãos de fé. Então eles estão desconectados dessa igreja do Senhor, que não é perfeita e imperfeita, porém é a igreja do Senhor, porque ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro, ela é lavada e remida nesse sangue. Mas o que vemos hoje é muita crítica a essas lideranças, muita insubmissão, porque esses mesmos que estão aí desigrejados, eles são insubmissos. Eles simplesmente não querem se submeter a uma liderança com a desculpa de que esses líderes são falhos. São falhos, mas mesmo esses homens falhos receberam de Deus, nem todos, mas grande parte, receberam de Deus uma unção,
uma unção de liderança para ensinar e para pregar, conforme está escrito aqui no texto de Timóteo. E eles são dignos de dupla honra. Então, quando alguém vai abrir a boca para falar da igreja do Senhor, quando alguém vai abrir a boca para falar de líderes que foram levantados por Deus, essas pessoas deveriam tomar muito cuidado. Por quê? Porque Deus não recebe bem essas coisas. Se Deus está olhando para a igreja, se essa igreja pertence a Ele, se Ele levanta líderes, pastores para pastorear essas igrejas, é Ele quem vai lidar diretamente com essas pessoas. Se eles forem maus líderes, eles receberão do Senhor o prêmio por essa indignidade. Agora, se eles forem justos e honestos e houver alguém que está criticando injustamente eles, que são insubmissos a ele, Deus também vai tratar com essas pessoas. E que não sejamos nós, que não seja eu nem você. Então, o que esses espíritos malignos eles fazem? Esse espírito é o espírito da rebeldia. Essa é a essência de Satanás. Essa é a essência de Satanás. Porque eu imagino no céu, Satanás pensando no seu coração: eu faço melhor do que ele. Eu sou melhor do que ele. Esse espírito da insubmissão, esse espírito da rebeldia, ele ataca muitos de nós. E se nós não estivermos ligados no Senhor, nós seremos também enganados por esse espírito, o espírito da rebeldia, que vai estimular que a gente critique verbalmente. Veja que cada coisa dessa que eu estou falando aqui são práticas de verbalização desses estímulos provocados pelas trevas. E cada vez que a gente responde a esses estímulos com um sim, nós vamos escurecendo tudo à nossa frente. A luz do Senhor vai se apagando de nós e nós vamos ficando cada vez mais fracos. Eu não conheço alguém que seja insubmisso ou crítico à igreja do Senhor, a lideranças levantadas por Deus, que tenham uma vida plena, uma vida em abundância. Eu não conheço. Eu desafio qualquer um a me falar sobre alguém que seja insubmisso ou que seja crítico ao que Deus levantou. Porque a crítica ao que Deus levanta é diretamente uma oposição a Deus. É uma oposição a Deus. É o espírito da rebeldia, é o espírito do anticristo atuando na vida dessas pessoas. Então, eu especifiquei aqui 6 tipos de pecados de palavras, que são pecados muito comuns, que nós vemos acontecendo e que nós podemos praticar. Tá? Nós não somos santos ao ponto de não fazermos isso. Tá? Nós somos santos porque a santidade do Senhor está sobre nós. E o Espírito Santo que habita em nós, que é santo, nos leva à consciência, a considerarmos todas essas coisas, nos arrependermos e sermos purificados. É o que Deus está fazendo aqui. É o que Deus está fazendo hoje. É o que Deus está fazendo a cada encontro que nós temos aqui. Ele está nos dando entendimento, porque tudo começa na mente, para que nós sejamos por Ele purificados. Então, amanhã ainda temos um último vídeo, como eu sempre faço. Nesse último vídeo, eu pretendo trazer contra-ataques, né? Eu diria contra-ataques a essas ações aqui. Então, para cada coisa dessa que eu falei negativa, eu pretendo falar algo positivo que está na palavra de Deus, para que a gente obedeça a essas recomendações de Deus para nós e para que sejamos purificados. Estaremos fazendo uma oração de consagração a Deus também,
como eu sempre faço ao final de cada tema, né? E também compartilharemos os questionários que eu sempre compartilho com vocês, tá? Então, aguardem amanhã para a gente fazer esse fechamento. E, como eu disse, faça suas devocionais, confesse ao Senhor cada uma das coisas que Deus está trazendo à tua memória, esse despertamento. Deus fará grandes coisas, não duvide. Enxergue o futuro que Deus planejou para você, para mim, para cada um de nós. Essa igreja santa, essa igreja poderosa, essa igreja cheia de autoridade do céu para mudar as situações do mundo. Amém? Vamos orar? Não se esqueça aí de deixar o seu like, de curtir, comenta, compartilha, convide pessoas a se inscrever nesse canal, tá? Vamos ajudar esse canal a crescer. Estamos com quase 100 inscritos lá. Podemos chegar a mais, podemos chegar a 200, 300, 400, 500, podemos. Esse canal é teu também. E se nós, começarmos a trabalhar nesse sentido, certamente muito mais pessoas irão ouvir essa palavra. Se essa palavra está sendo boa para você, não guarde somente para você. Compartilhe com outros, assim como vários irmãos têm feito, compartilhado aí no Facebook, no Instagram, compartilhado nas suas redes sociais, nos seus perfis pessoais. Eu agradeço de coração a cada um de vocês e peço que Deus abençoe por vocês estarem fazendo isso. Vocês não estão fazendo para mim, vocês estão cooperando com o reino de Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez o Senhor nos traz um despertamento. Nós te adoramos, nós te louvamos por quem o Senhor é. O Senhor é Deus soberano, justo, santo, santíssimo Deus. Obrigado pelos teus feitos. Obrigado porque o Senhor faz sempre algo novo. Obrigado, Senhor, por essa iluminação, essa revelação da tua palavra que tivemos hoje aqui, de entender quais são os pecados da palavra, de palavras, e por quais espíritos eles são estimulados. Oh, Deus amado, é tremendo como o Senhor quando o Senhor abre os nossos olhos. Então nós te louvamos pelo Senhor estar abrindo os nossos olhos hoje, por podermos enxergar aqueles que estão por trás de cada palavra que nós falamos. Deus, repreendemos todos esses espíritos. Esse espírito da mentira, o espírito da insubordinação, da rebeldia, o espírito da ingratidão. Todos esses, Senhor, que nos estimulam a sermos o que as trevas são. Nós somos da luz, já fomos transformados, salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Deus, nós rejeitamos todas essas palavras. Nós confessamos ao Senhor, se porventura mentimos, se porventura murmuramos, se porventura fomos insubordinados, se porventura criticamos lideranças ou a tua igreja, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, porque éramos ignorantes, mas agora, Senhor, pelo teu Espírito, isso foi revelado a nós. Então, Senhor, que possamos nos policiar, vigiar, ser vigilantes com relação àquilo que falamos. Desejamos, Senhor, ser boca de Deus aqui na terra. Desejamos ser proféticos, Senhor, nesse tempo. E para isso, Senhor, devemos falar somente aquilo que o Senhor quer que falemos. Deus, nos abençoa, nos purifica, nos santifica em Ti. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Receba essa palavra de Deus no seu coração. Creia que essa é a vontade de Deus, que sejais santos. E se porventura você ainda tem até hoje alguma prática dessa, em nome de Jesus, que a partir de hoje
essas práticas deixem de se manifestar na tua vida. Você vai falar a verdade, você vai louvar a Deus, você vai abrir sua boca, seus lábios para agradecer a Deus, ser grato por tudo que Ele deu. Você vai abrir a sua boca para abençoar, não para amaldiçoar. Você vai ser alguém que vai ser grato, satisfeito com Deus de todas as coisas que Ele te deu. Você vai ser alguém que não vai ter um espírito de divisão, mas um espírito de comunhão, que agregue, que junte, que una, porque é o Espírito de Deus que está sobre você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus o visite nessa noite, que você tenha encontros com Deus, que você tenha experiências sobrenaturais com o Senhor. Fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir.